Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Estou cumprimentando com boa noite porque estou gravando e pretendo colocar esse vídeo aqui daqui a pouquinho, né? Assim que ele for concluído, ainda no período da noite. Creio que ele é direcionado aos nossos intercessores, aos adoradores, e creio que no horário que ele vai para o canal, vai dar tempo de todos assistirem e acompanharem, tá? Vai como um vídeo não listado, porque ele não é um vídeo para ser compartilhado, é um vídeo de orientações sobre o nosso jejum, que acontece toda quarta-feira e, querendo Deus, na próxima quarta-feira acontecerá mais uma vez. Então, é um vídeo de interesse somente do nosso ministério e dos departamentos, né, mais intimamente ligados à oração, tá? Claro que para intercessores, né, guerreiros de oração e adoradores, membros do Ministério de Louvor, que estão ativos dentro do campo de oração e que estão alinhados dentro da visão que Deus tem nos dado, tá? Nessa semana, queridos, mais uma vez nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de nos unirmos em jejum e em oração. Você sabe que o jejum é um alimento para o nosso espírito, uma ferramenta muito útil, porque é um alimento para o nosso espírito e mortifica, né? Ajuda a mortificar a carne, as obras da carne. Por isso, é um exercício espiritual que nós precisamos fazer de maneira saudável, né? E de maneira recorrente, né? De vez em quando, mas de maneira recorrente, né? Tem que ser algo que esteja inserido ali na nossa semana, né? Nos nossos dias. Então, nós estamos desenvolvendo isso junto, em conjunto, né? Com a igreja. O hábito de jejuar, o hábito pessoal, né? De repente, muitos já tinham, já realizavam, já desenvolviam. Mas é muito importante que façamos em conjunto. E detalhe, queridos, alinhados dentro do propósito que o Senhor tem nos dado. Isso é muito importante, né? Porque lembramos, e essa passagem ela é muito emblemática, passagem em que o exército de Israel vai subir contra a cidade de Ai, né? E ali, quando passaram por Jericó e conquistaram Vitória, Acã, um dos seus soldados, toma da capa babilônica, você conhece a história, né? Faz aquilo que o Senhor já havia orientado pela boca de Josué que não era para ser feito. Deus nunca constitui um líder por um acaso, tá? Um líder que é sério, um líder que busca ao Senhor, ele recebe direção de Deus, tá? Quando eu digo líder, você entende, estou falando sobre a humanidade, seja ele homem ou mulher, recebe a direção de Deus. Deus não desceu do céu para falar, Deus usou a boca de Josué para orientar nas estratégias de batalha, no que deveria ser feito. E você sabe que Acã transgrediu. Ele quis pensar por si só, ele quis agir por si só. É muito complicado esse espírito de independência, né? Todos estão errados, o líder está errado, ou A, B, C estão certos, D, E e F estão errados. Queridos, Deus trabalha com princípios, Deus não quebra princípios, né? Então, na realidade, para resumir, você conhece a história, o que Acã fez, aquilo que ele quis fazer. Entendendo na sua religiosidade que, não tem problema, que tem uma capinha, tá bonita essa capa, tá interessante isso. E por conta da discordância de Acã, da dissonância de Acã, todo o exército, todo o povo é prejudicado e derrotado. Isso acontece muito nos nossos dias, porque
são raras, né, as pessoas que conseguem desenvolver na vida espiritual a submissão, né, e que estão despertadas verdadeiramente no espírito para aquilo que Deus orienta. Eu creio que aqui, na grande maioria, estamos sim despertados, estamos na busca, mas precisamos estar sempre vigilantes, tá? Então, nós precisamos ter o quê? Unidade de propósito, né? Precisamos estar alinhados na visão que Deus tem passado à nossa igreja através do anjo da igreja, tá? Dentro dessa caminhada, nós vamos nessa semana, a gente tem pontos de oração para o nosso jejum da quarta-feira, mas como eu disse lá atrás para vocês, que na medida em que percebêssemos a necessidade, nós iríamos apontando em algumas semanas pontos específicos para a oração. Então, nós estamos numa caminhada de algumas semanas, onde o Senhor tem nos guiado e mostrado aquilo que precisamos de fato combater, né? Porque a igreja ela segue caminhando e toda vez que ela está caminhando, o inferno ele tenta avançar. E aí nós precisamos nos lembrar que quando Jesus ensina que as portas do inferno não prevalecerão, além dele estar fazendo ali um ensino literal para os apóstolos, eles estavam de fato próximos a um local que se chamava Porta do Inferno. Isso no momento de estudo depois nós vamos ver. Jesus está falando também num sentido espiritual, como se prega, né? Desde sempre, as igrejas apregoam esta palavra e nós sempre tivemos o entendimento de que Jesus está dizendo, enquanto a igreja estiver avançando, o inferno não prevalece. Então a igreja não pode parar, a igreja precisa avançar. Dentro do que nós precisamos avançar e dentro do que nós temos a combater, queridos, nessa semana nós vamos colocar como ponto de batalha espiritual e como pontos a serem enfrentados e derrotados os espíritos ou o espírito principado da religiosidade, tá? Que age de uma maneira muito intensa no território onde nós militamos, tá? Território que dia a dia nós buscamos conquistar para o Senhor. Esse espírito de religiosidade, ele dentro da sua cadeia demoníaca, ele tem algumas nuances, ele tem maneiras de agir ou demônios que estão ali como soldados para agir e vão se manifestando, né, na forma do engano, né? Você sabe que onde há esse principado da religiosidade, existe a falsa religião, a falsa religiosidade, que era exatamente o que acontecia, dando um exemplo assim, né, para clarear a mente, o que acontecia com o fariseu, né, que dispunha de hipocrisia, tá? E que Jesus falava, sepulcro caiado, por fora era bonito, mas por dentro estava estragado. Por quê? Porque não vivia a palavra de dentro para fora, né? Existia só uma carcaça, só uma aparência. Então, eles tinham aparência, né, de santidade, fala de santidade, mas por dentro havia ódio, havia rejeição, havia antagonismo, havia perseguição. Tanto é que quando você estuda e vê quem eram os fariseus que perseguiam Jesus, os fariseus que depois, posteriormente, perseguiram os cristãos, aqueles que eram do caminho, né? Você sabe que antes de serem chamados cristãos, o povo que apregoava Jesus era chamado de o caminho, né? Os judeus que perseguiam chamavam de seita do caminho. Esses perseguidores, eles estavam dentro deste perfil. Eles eram guiados por um espírito de religiosidade.
que através dos séculos ele atua enganando pessoas, né? Esse principado, quando ele está presente, você tem um antagonismo, você tem uma contrariedade, você tem a presença do ódio, né? Então, o que ele traz? Ele traz aquela sensação de ódio gratuito, né? Dentro da mente, dos sentimentos da pessoa, o inimigo vai apontando vários motivos para ela odiar. Mas, na verdade, alguém sadio, ouvindo, vai perceber que aquilo tudo é castelo de areia. É basicamente para ter pontos de contato, o inimigo faz isso para ter pontos de contato onde ele possa depositar todo esse lixo espiritual. Contrariedade, ódio, antagonismo, né? Discorda de tudo, não concorda com nada, tudo está errado, precisa mudar esse líder, precisa tirar essa pessoa, se vier outro vai ser bom. Engano, irmãos, engano. Se vier outro, passado alguns meses, porque o inimigo ele não age de maneira desinteligente, né? Ele age com inteligência, então ele espera um tempo passar. Daqui a pouco a pessoa vai tendo as mesmas discordâncias, os mesmos antagonismos. Sempre que tiver alguém ali de verdade, que seja de Deus, a pessoa vai sentir isso. Se vier alguém também dotado do espírito de engano, então esses espíritos vão, como eles são, pertencem à mesma árvore, são frutos da mesma árvore, essas pessoas vão se harmonizar, né? Harmonizar entre aspas, entenda? Não, né? É uma harmonia falsa, é porque ali são soldados do inimigo trabalhando. Então, meus queridos, dentro do nosso território nós estamos enfrentando esse tipo de situação e nós precisamos nos colocar em jejum, em oração, tá? Por quê? Porque isso gera um peso na atmosfera, isso gera uma dificuldade para que as coisas de Deus fluam, seja louvor, seja palavra, flui, porque como eu dizia ontem, agindo Deus, quem impedirá? Mas nós que somos mais sensíveis ao Espírito de Deus, percebemos que o fluir dessas águas precisa ser mais intenso. Tem muita água represada, porque tem muro, tem barreira, e isso precisa ser quebrado. E como é que nós vamos quebrar isso? Na autoridade do nome de Jesus, na força do jejum e da oração, que são as armas espirituais aptas para isso. Então, daqui a pouco eu vou dar os pontos para vocês, tá? Os pontos que vocês vão anotar de oração. Eu vou falar, na verdade, porque como isso aqui é um vídeo e vai ficar, depois você para nesse momento e anota ali, item por item, tá? De como é que nós vamos combater, como é que nós vamos orar, tá? Onde existe esse tipo de guerra e de batalha, como eu dizia, existe um peso na atmosfera, que é a influência dessa contrariedade, desse antagonismo. E no mundo espiritual é como se isso tentasse formar nós, sabe? Um nó, quando você dá um nó, você ata, você amarra, você impede. Então, nesta semana, nós vamos nos unir e nós vamos quebrar, meus irmãos, esses nós, essas amarrações. Como o espírito de religiosidade, ele traz muito engano, pode ocorrer de pessoa orar no sentido do que ela quer, do que ela acha, e com isso ela está fazendo aquela famosa oração contrária, que ata, que impede. Eu dei um exemplo agora há pouco aqui. Senhor, tira esse líder daí. Ah, isso é uma oração de Deus? Não, não é uma oração de Deus. Isso é oração contrária, que eu nem vou traduzir para você o que significa. Se você buscar, você vai entender. É bem pesado, né? O que significa oração contrária? A pessoa está atando, está amarrando. Ah, esse projeto não vai dar certo, no meu entender não é de Deus. Ah, isso aqui não vai fluir. Você vai entendendo mais ou menos só de falar o papel que a pessoa acaba fazendo. Ainda que guiado por engano, não importa. Para o inimigo não importa se está guiado por engano, se tem consciência.
Para o inimigo importa que ele tenha um ponto de contato, ele está atando, ele está amarrando. E está também conquistando várias cédulas de acusação contra essa pessoa. Então, não importa, irmãos, nós não precisamos, quando nós detectamos certo tipo de ação, nós não precisamos procurar. Ah, mas com quem é, o que é? Não, porque a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados. E o que nós estamos apresentando aqui? O principado da religiosidade, tá? Mais atrás, quando nós combatemos ali em oração, tronos, domínios, eu me lembro que no período da tarde, quando Deus estava falando no meu coração naquele domingo, um dos primeiros principados que Deus citou para mim foi esse, religiosidade. Na hora da guerra, daquela batalha, muitos nomes de principados vieram, quem estava no culto deve se lembrar. E esse, eu não conseguia me lembrar, e eu dizia, Senhor, tem mais um, tem mais um. Mas a obra de Deus, queridos, e ali nós combatemos naquele dia, eu acredito, aqueles que deveriam ser combatidos. A obra de Deus sempre é completa. Durante a semana, me veio, eu fiz a pergunta para Deus no altar. Durante a semana, o Senhor falou comigo. É a religiosidade, no próximo domingo. E aí, no domingo subsequente, né? Ali nós tivemos também um momento de batalha, de oração, e combatemos. Só que libertação, gente, é uma coisa com a qual nós precisamos ser perseverantes, seja num território, seja numa pessoa. Por quê? O inimigo, ele é derrotado, mas não quer se dar por vencido. Então, ele tenta voltar, ele tenta atuar, e o que nós temos que fazer? Sermos perseverantes. Lembra o que significa as portas do inferno não prevalecerão? É o ato da igreja avançar. Quando você avança, você nunca está parado. Quando você avança, você está marchando, andando, caminhando, você está indo para frente. Então, libertação é assim. Nós temos que ser perseverantes. Se você for uma pessoa fraca e disser, mas eu expulsei outro dia, de novo já tem resquícios aqui, você não conquista a libertação dessa forma. Você tem que dizer a verdade. É a verdade que liberta. Inimigo, você já foi expulso, você não tem lugar aqui. Então, queridos, de lá para cá, né, desses alguns meses atrás que Deus nos conduziu a fazer esses atos proféticos, muita coisa tem mudado. E a gente tem pela frente mais um desafio e vamos vencer, já vencemos em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar com você, ou para você, preciso dar uma ajeitada aqui, gente, porque o suporte vai cedendo, né? A gente tem que acertar aqui para vocês continuarem com um ângulo bom aí para ver o vídeo. Vou deixar para você uma palavra, né, para a gente ter base em tudo isso, que está em Isaías, no capítulo 54, verso 17. Deus fala comigo isso desde o início do meu ministério, né? É uma palavra muito marcante, eu vou compartilhar com vocês. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Queridos, basicamente o que o Senhor está dizendo aqui, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu tomo posse dessa palavra, sempre tomei. De fato, o meu ministério é de batalha espiritual diária, e eu entendo por que Deus lá no início, desde o início, me deu essa palavra. Tem uma ordem de Deus ali, né? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Por isso, nós temos que ter muito discernimento. Porque, meus queridos, imagine você, essa palavra é lida por todas as pessoas que leem a Bíblia. Imagine você duas pessoas, uma preparada, que está buscando ao Senhor, que está procurando eliminar as obras da carne, produzir os frutos do Espírito, outra que está despreparada, dando brechas para o inimigo, né? Situação hipotética.
que acontece cotidianamente em todos os lugares. As duas vão recorrer a esta palavra, né? Qual a diferença, meus irmãos? A diferença é que aquela que dá brecha para o inimigo, por vezes, ela é guiada pelo espírito de engano. Então bate no peito e diz, eu tô certo, né? E aí ela diz assim, essa é minha herança porque eu sou servo do Senhor. Aí está a chave. Para um pouquinho e reflete. O que é o servo do Senhor? Servo é aquele que se submete. Primeira coisa, você tem um coração plenamente submisso? Você submete-se ao Senhor? Você é capaz de se submeter numa situação? Porque, olha, uma das coisas que a gente combate é o quê? Religiosidade. Dentro desse principado tem também a rebeldia. Então, imagine hipoteticamente essas duas pessoas confrontando, para o exemplo ficar melhor. Aí você fala, pastor, as duas conhecem a palavra, as duas vão recorrer a essa palavra aí, né? E agora, como é que fica? As duas em confronto ali, ou melhor, uma em confronto, e se aquele que é servo do Senhor está buscando os frutos do Espírito, combatendo as obras da carne, ele vai estar desprovido da arrogância, vai estar desprovido do interesse de combater, ganhar alguma coisa. Então, ele vai estar coberto por humildade. Né? Imagine a pessoa que está despreparada, como é que ela fica? Né? Com obras da carne, irada, raivosa, com vontade de ter razão, provar para todo mundo que eu estou certo. E dentro disso, você não tem um espírito de submissão, ao contrário. Você tem arrogância, a dura cerviz, porque não inclina, não tem submissão porque não inclina, né? E aí as duas pessoas estão ali, há um confronto, vão recorrer a essa palavra. Para quem essa palavra vai ser ferramenta eficaz? Obviamente, para o servo do Senhor. Que diferentemente que você pensa, tu levantará, né, a tua língua, você vai toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa condenação não vem de uma sede de vingança. Você está errado. Não. Quem serve a Deus, queridos, tem até misericórdia de uma pessoa que é guiada pelo engano. Né? Misericórdia é mais prudência, né? Porque se agir só como a pomba, pode ser golpeado sem perceber. Você entende o que eu quero dizer, né? A pessoa que é guiada por Deus tem uma visão diferente. Então, o que é que nós vamos colocar em pauta de oração nessa semana? Nós vamos colocar em pauta de oração, e esse é o trecho do vídeo que eu falei. Talvez você volte depois para anotar, tá? Nós vamos orar repreendendo o espírito de religiosidade, engano e rebeldia, tá? Nós vamos repreender o espírito que traz falso julgamento, tá? Ponto 1, da religiosidade, você pode anotar essas 3 coisas, 4 coisas na verdade, né? Religiosidade, rebeldia, engano, falso julgamento. Nós vamos também combater em oração o espírito de antagonismo, que gera o quê? Discordância, contrariedade. Esse espírito, ele contamina, né? Uma vez que a pessoa está contrariada, discordando, ela vai falando, ela vai contaminando. Isso vai gerando as panelas do Egito. Você vê como age como uma erva daninha. Isso vai gerando as panelas do Egito, aquelas panelas de murmuração, de reclamação, de indignação, de descontentamento, de insatisfação. E quando eu vou falando, você vai percebendo que é exatamente a descrição do quê? Os espíritos territoriais que há muitos anos agem nesse território, mas que terão que sair. Não adianta tentar voltar, terão que sair em nome de Jesus, tá? Então, isso é só uma extensão para explicar para você. No ponto 2, o que você vai anotar? Que nós vamos combater espírito de antagonismo, contrariedade, ódio, que gera tudo isso que eu falei, tá? O ódio é uma coisa terrível, gente. Gera um peso no ambiente que ninguém aguenta. Coisa terrível,
tá? Ponto 3, nós vamos orar a Deus e na autoridade de Jesus, nos declarar a remoção de todo o peso trazido, a atmosfera trazida por esses espíritos e as suas influências. Vamos expulsar isso. Você sabe que no mundo espiritual não existe limite geográfico. Então, no momento que você vai estar orando, na quarta-feira, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja ali num momento do trabalho, no almoço, você vai num cantinho para orar, né? Independente de onde você está, nós vamos dar uma ordem no mundo espiritual e expulsar do território da igreja, das nossas casas, esse peso do ódio, essa atmosfera ruim, da contrariedade, da rebelião. Esse ambiente ruim vai se desfazer, em nome de Jesus, tá, gente? Essa semana nós precisamos atentar para esses pontos e orar sobre isso. Nós precisamos estar ligados no mundo espiritual por isso, gente, tá? As situações, elas vão modificando. Nós precisamos estar atentos. A gente tem falado sobre tempos e estações, né? Nós precisamos estar atentos. As coisas não ficam imóveis no mundo espiritual. Ah, olha, agora há pouco estava tudo bem, estava tudo fácil e fluindo. O que aconteceu agora? Embate, luta. Assim como também, puxa, estava difícil, mas depois que nos unimos em oração, glória a Deus, o céu se abriu, tá? Porque o mundo espiritual, ele se move. Então, queridos, nós vamos orar essa semana em relação a esses pontos, tá bom? Para depois o vídeo. O vídeo vai dar quase 30 minutos, um pouquinho mais, porque eu vou orar com vocês. Mas você pode ouvir um pouco mais rápido e localizar. É ali, né, no trecho em que eu resumi os pontos de oração, tá? E nós vamos, então, orar em uníssono, tá? Alinhados, quebrando tudo isso. E um detalhe muito importante que talvez nós não anotamos, tá? Um quarto ponto que a gente não pode esquecer, eu vou colocar aqui para mim também. Também vamos combater para que se desfaça no mundo espiritual toda a oração contrária. Eu estava explicando há pouco para vocês, né? O espírito do engano muitas vezes faz as pessoas proferirem palavras na oração, pedirem coisas que elas não param para avaliar, que nem é de Deus, né? E que fazem o quê? Os nós no mundo espiritual. Amados, aqui dentro desse ponto vale uma dica. Por isso é importante a gente pedir sempre para o Espírito Santo nos ensinar a orar. E não basta pedir, gente. Eu já pedi, pronto, então eu estou orando por ele. Não. É pedir e vigiar. Vigiar o território da sua vida, como a palavra falou ontem. Tem alguma erva daninha? Tem alguma obra da carne prevalecendo? Toma cuidado. Né? Onde existe uma brechinha, se você deixar um buraquinho no armário, o rato entra. Então, não é só uma coisa externa. Eu orei, eu falei, tá bom, Espírito Santo guia minha oração, ele já está guiando. Não, olha os frutos da sua vida. Dá uma observada como que está. E aí você vai saber, tá? Para refletir quais são os seus desígnios, os seus desejos no momento da oração. Tá, gente? Gente, eu tenho esse tipo de bate-papo com vocês porque nós somos avançados na Bíblia, graças a Deus. Eu não creio que eu não estou falando aqui com bebês espirituais, né? Se alguém ainda sofre com imaturidade, estamos aqui para te ajudar a crescer, tá? Isso é conversa de gente adulta. Gente imatura fica, de quem que tá falando? É porque que tá falando? O que tá acontecendo? Isso é coisa de gente imatura, tá? Os maduros na fé ouvem, entendem, geralmente não, né? Obrigatoriamente, o maduro na fé, ele é sensível espiritualmente, tá? Estou falando de sensibilidade de espírito, não aquela que todo mundo tem, que é de alma. Essa também é convertida quando estamos cheios do Espírito Santo. Depois eu preciso comentar com vocês isso. Quando a alma transborda, né, de Deus. O maduro na fé, geralmente, ele
ouve e entende, até porque ele já percebeu, né, no mundo espiritual. Eu não tô falando, gente, de novo, quem é? Não é essa percepção aqui da carne, tô falando de percepção espiritual. Opa, não sei onde tá, mas já sei que alguma coisa tá errada aqui. No sentido de estamos em batalha. Maduro na fé, ele já percebe, tá? Então, estou falando com pessoas maduras na fé. Lá atrás, me lembro que há algum tempo atrás também a gente colocou alguns propósitos específicos daquele período que era necessário. E avançamos e vencemos. Hoje, são esses propósitos aqui. E vamos avançar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, tá? Então, é muito importante, coloque aí como quarto ponto, tá? Anulando, vamos colocar as palavras corretas, tá? Anulando toda a oração contrária. O desejo do coração contrário, tá? Tudo que é contrariedade, gente. A gente tá enfrentando esse tipo de espírito nesse período, tá? Os desejos do coração contrário, porque esses desejos, eles são expressados na oração, tá? Então, anulando isso, a palavra é anulando, estamos desfazendo, Senhor, em nome de Jesus, tá? Basicamente, meus queridos, são esses 4 pontos que já abarcam tudo que nós conversamos aqui, tá? Dizer para vocês 2 coisas importantes. Uma é que nós temos essa tecnologia e eu preciso até ter mais tempo, né, para usar mais essa tecnologia. No canal eu já não tenho tempo de colocar vídeos, né? É uma pena, mas nesse momento eu não tenho tempo. Agora, aqui, né, vídeos internos para a gente falar de alguns assuntos, não precisar marcar uma reunião, compartilhar algo da Bíblia. Isso aqui é muito útil. Então eu vou mandando sempre como um vídeo não listado, porque não é de interesse público, é de interesse da nossa igreja. Ele vai para você e chegou aí, parou. Quando for coisas, né, de interesse público e eu tiver tempo, jogo lá no canal. Mas aqui eu vou procurar usar essa tecnologia para a gente estar um pouco mais perto. Quem sabe fazer algumas lives. Essa semana eu queria marcar uma live para a gente falar um pouco da palavra do domingo, mas, gente, é tanto compromisso que eu às vezes fico receosa de marcar e não conseguir depois, né, fazer. Mas são planos, são projetos, tá? Por hora a gente vai utilizando esse tempo aqui, principalmente para compartilhar da palavra, que é um tempo muito enriquecedor, tá bom? Eu quero agora orar com vocês, porque nós precisamos, como eu sempre falo em pregação, orar pela nossa vida de oração e orar até por um propósito de oração, porque quando nós nos preparamos para um propósito de oração, ou começamos a buscar a preparação do Senhor, você sabe que o mundo espiritual já se movimenta. Muito embora nós já estejamos nesse caminho aqui, gente, desde que nós começamos a destronar, repreender esses espíritos territoriais que teimam em não sair dali, nós já estamos nesse segmento. Mas precisamos sempre da cobertura e dessa busca, né, para que o Senhor nos guie nessa jornada e que tudo dê certo. E vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar neste propósito desde já. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor. Cremos que debaixo da tua direção e da condução do Senhor, sendo guiados pela tua boa mão. E aqui, meu Deus, nós continuamos neste caminho de conquista do território, de avanço, de mudar a história desta igreja, Senhor. E agora, em oração, eu clamo para que a cobertura do sangue de Jesus seja confirmada sobre as nossas vidas, a armadura de Deus seja confirmada sobre as nossas vidas, Senhor. Cobre a tudo que chamamos de meu e de minha, livrando de todo ataque e retaliação, contra-ataque, Pai, no nome de Jesus Cristo, e toda a fúria do maligno que
toda a preparação do reino das trevas seja travada, paralisada e anulada contra as nossas vidas. Meu Deus, colocamos este propósito de oração, colocamos o jejum da quarta-feira e desde já repreendemos toda a arma do inimigo, toda a ferramenta do inimigo. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. A tua palavra em Isaías 43 nos diz: o Senhor anuncia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Senhor, oramos em linha com esta palavra. Nenhuma ferramenta do inimigo, nenhuma preparação dele seja desenvolvida. Desde já, toda a ferramenta do inimigo, toda a preparação dele seja desfeita, seja anulada. Ó Deus, dá-nos dias abençoados nesta semana. Dá-nos um dia abençoado na quarta-feira. Que esta mensagem chegue e alcance o espírito de cada irmão que me ouve. Que haja clareza na mente e que cada um deles seja feito soldados do teu exército, Senhor. Que possamos avançar, que possamos vencer todos estes desafios e batalhas, Senhor. Que frutifique na tua igreja, que floresça na tua igreja aquilo que é propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e para este lugar. Repreendemos desde já toda a inveja, toda a perseguição da língua maledicente e tudo que não presta. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre o nosso ministério, minha vida, a vida do pastor Oséias, a vida dos líderes que de coração, verdadeiramente estão, meu Deus, submetidos à tua vontade, a vontade que o Senhor tem expressado através da nossa liderança. Senhor, que sejam alcançados, que haja clareza na mente, que haja propósito no coração e que eles sejam usados como soldados nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que toda a ferramenta do inimigo seja desbaratada, destruída desde já, em nome de Jesus Cristo. Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas através deste propósito, que tudo aquilo que o Senhor preparou para a tua igreja nas próximas semanas, nos próximos meses, que o céu se abra e que seja liberado sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo avivamento, eu profetizo as almas que hão de se achegar, elas vão ser libertadas para estarem presentes na tua casa. As almas que o Senhor já declarou que serão salvas ali, elas virão no nome do Senhor Jesus. Haverá fruto, haverá resultado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém. Detalhe, eu iniciei esta oração com os olhos fechados e fui levada a terminá-la com os olhos abertos. Por quê, queridos? E aqui um último ensino. Nós precisamos ser sábios até nisso. Há um momento de orar com os olhos fechados. Há um momento de orar com os olhos abertos. Ah, tá orando com o olho aberto, tá menos espiritual. Depende, né? Se for por displicência, sim. Mas se for por orientação do Senhor, o foco continua o mesmo, tá bom? Então, intercessores, isso é muito importante para vocês também. Tá? Que Deus abençoe, um beijo aí no teu coração, vamos firmes nessa semana, será uma semana de avivamento, uma semana de muitas bênçãos, uma quinta-feira de vitória, um treinamento abençoado, tá? E um domingo, para a glória do nome do Senhor, culto cheio da graça e da presença de Deus, tá bom, gente? Deus abençoe.